Neste Bitalk vamos falar com o Bernardo Almada Lobo, cofundador do LTP Labs. O que é o Homo Sapiens Artifícios? Será que os Sapiens vão ser substituídos por máquinas? As máquinas vão aprender com elas próprias? E os nossos especialistas? Vão todos desaparecer? Vamos descobrir. Os Homo Sapiens vão entrar na extinção por causa dos Sapiens Artifícios. Ter o humano a aprender com a máquina e a máquina a aprender com o humano. Portanto, esse impacto nós começamos a senti-lo cada vez mais e cada vez mais as pessoas que estão preocupadas com esse impacto. As pessoas que no futuro não trabalharem com a máquina, essas não têm hipótese. E não é por acaso que o Sam Altman depois anda a falar naqueles trilhões, etc., de computação. Isto é resistência a perder poder. Ainda não estamos aí. Há mesmo realmente empresas e pessoas a utilizar o Generative AI e a ganhar uma vantagem competitiva, por exemplo, nos negócios ou na vida, que seja? Há 5 anos atrás, se eu não falasse do termo Machine Learning, era um dinossauro. Hoje, se eu não falar de Generative AI, sou um dinossauro. Olha, Bernardo, tu tens uma expressão muito interessante que eu vi, que tu falas, que é a humano artificial. Eu gosto muito desse termo porque eu próprio tenho andado a tentar fazer coin de um termo novo, que é o Homo Sapiens Artifícios. Que é, portanto, a nossa evolução. Portanto, nós começámos como os Homo Sapiens, depois vamos para os Homo Sapiens Sapiens, e a seguir vamos ser os Homo Sapiens Artifícios. E porquê é que eu acho que este tema é muito interessante e é relevante? Porque o que eu vejo no discurso público constantemente é nós a falarmos sempre dos humanos e a inteligência artificial. Como se fossem dois seres completamente separados. E aquilo que eu acredito para o futuro, em que nós vamos desenvolver com a inteligência artificial, não é e a inteligência artificial, vai ser com a inteligência artificial. A inteligência artificial e nós vamos ser um só. E daí o ser humano vai evoluir um bocado para o Homo Sapiens Artifícios, não é? Onde nós temos a capacidade de comandar agentes da AI, de aceder a serviços que são produzidos por AI. As empresas vão ter novos serviços que podem aceder e nós, no fundo, vamos ter uma extensão nossa neste mundo artificial que nós é que estamos a criar, não é? Portanto, o artificial dele é um bocado natural, não é? Somos nós que o criamos. Concordas com esta visão? É isso que significa o Homo... Só não usaria o tempo verbal no futuro. Ok. Não vai acontecer, já está a acontecer. E não te incomodaste com o termo ser? E a questão Entidade. é que não é só o compa. E não há só uma única forma de interação entre o humano e a máquina. E aliás, o que vamos ter no futuro é cada vez mais formas diferentes de interação entre o humano e o AI. E ambos, é verdade, o que estavas a dizer, eu acho que vai ser tão difícil distinguir que já nem não sabemos quem é que está a aprender com quem. Portanto, o que nós vamos sentir em N tipo de organizações e desafios é que vamos ter o humano a aprender com a máquina e a máquina a aprender com o humano. Nós, o que tivemos a fazer nos últimos anos, nestas áreas, foi absorver todo o conhecimento humano, de especialistas, todo aquele poder da intuição, o empirismo, para treinar rapidamente as máquinas. Mas estamos numa altura em que as máquinas já não precisam disso. Porque em N situações nós temos o AI a ensinar ao próprio AI e portanto, de repente, o que nós vamos ter já é o contrário, é o humano a aprender com o AI. Esta interação, esta simbiose vai ser cada vez mais difícil de perceber o que é que cada um está a fazer. Mas acho que não devemos mesmo ter só uma única receita. Uhum. Nós vamos ter situações em que queremos que o AI sozinho faça toda a festa, porque se pusermos um humano no loop só vamos atrasar os processos de tomada de decisão. E provavelmente é uma seca o humano estar lá. E noutras situações é uma seca e o humano não acrescenta valor. Só destrói valor. E noutras situações nós vamos querer que o AI aumente o leque de opções do humano, mas que o humano tem que estar mesmo no loop pela responsabilidade da decisão ou pela consequência. Mas vai ser cada vez mais difícil, é verdade, nós distinguimos. E, portanto, nós vamos ter um Homo Sapiens Artificials e cada vez mais, mais do que a inteligência artificial, nós falamos muito sobre a estupidez humana ou a estupidez natural. Vai ser cada vez mais difícil de distinguir. Também há de haver a estupidez artificial. Isso há muito, então vais ao ChatGPT e vês uma data de estupidez. Mas também há estupidez, também há muita estupidez humana, portanto. Sim, embora a estupidez humana tenha uma definição própria, não é? Conheces o Cipolla, não é? Definição de Cipolla de estupidez humana. Explica. Ele definiu
Ele para já diz que é muito mais frequente nós encontrarmos a estupidez do que presumimos. Ele tem um conjunto de regras sobre a estupidez humana, leis da estupidez humana, uma das quais tem a ver com isso, que é muito mais frequente do que a gente espera, e que a estupidez está presente na sociedade independentemente da religião, nível salarial, nível de posição social, pá, é por igual. A distribuição é por igual, não Ou seja, por igual, ou seja, é uniforme. é uniforme em todo lado, não é? E ele define sobretudo como estupidez é quando tu fazes uma coisa em que não ganhas nada com isso, prejudicas os outros e não ganhas nada com isso. Portanto, se tu prejudicas alguém e ganhas com isso, isso já não é estupidez, já não é estúpido, já é bandido, não é? Chico esperto. Bandido. Ele define como bandido. E a teoria dos jogos, Portanto, em vez de tomar a decisão, pode-nos levar a situações em que ambos os players estão a ser prejudicados. Estão a ser estúpidos porque estão a tentar maximizar a sua utilidade individual e acabam ambos por pois, exatamente. ser estúpidos. Mas nesse caso são os dois estúpidos, não é? Portanto, eu não estou a imaginar como é que a máquina vai fazer isso. Ou seja, como é que ela vai ganhar, como é que ela vai prejudicar outros sem ganhar nada com isso, não é? Porque esta estupidez humana é um bocado uma coisa absurda, aparentemente, não é? Porque quem é que vai prejudicar alguém se também não beneficia nada com isso? Normalmente querem prejudicar para beneficiar alguma coisa, não é? O que tu estás a dizer é que vês dificuldade de como é que algoritmos, né, que acima de tudo vão tomar decisões lógicas e baseadas em dados, Certo. não, à partida não deveria fazer sentido eles chegar a uma conclusão em que essa ação vai ser má para o algoritmo e vai ser má para E quem... portanto eu não tomo essa decisão, porque efetivamente isso devia fazer sentido, ou seja, ele não devia tomar essa decisão. Por isso achei piada o Bernardo estar a dizer, pá, desde que não se meta ao meio a estupidez humana, não é? Portanto, eu pensei, haverá estupidez artificial, máquinas de AI. Mas o algoritmo aí, José, mesmo assim é mais previsível, não é? Porque um dos problemas que nós temos com o humano, especialmente em situações de incerteza, pá, que o humano é um animal fértil e que com o ruído consegue fazer diferentes julgamentos. Quase, até se fôssemos a fazer um ceteris paribus e isolássemos tudo, o humano consegue, em duas situações com tudo o resto igual, tomar decisões diferentes e fazer julgamentos diferentes. O que em processo de tomada de decisão, no fundo, vem com todos os seus biases e todos os seus... Mas também o vem com seu os histórico. outliers, não é? Porque uma das grandes críticas que existe à inteligência artificial, ou por exemplo os LLMs que nós usamos hoje, que são os Large Language Models, que é como funciona o ChatGPT e muitos outros, eles vão para aquilo que é mais provável e portanto aquilo que faz mais sentido, dado aquele contexto. Mas quando nós temos decisões e estratégias que são diferentes de tudo o resto e encontramos coisas revolucionárias, normalmente é porque seguimos um caminho que não era o mais lógico. É porque, repara, o que tu estás a dizer na prática é quando é a máquina a tomar decisões ou raciocinar, está à partida, tem um raciocínio lógico. É previsível, como o Bruno estava a dizer. Enquanto que o ser humano tem uma a motivação não é lógica, é química. Emocional. Pois, química porque vem do emocional. Não é? É química, são os hormonas, é essa tralha toda. Portanto, ou seja, ele no mesmo estado, nas mesmas condições, com estados químicos diferentes, vai tomar decisões diferentes, não é? Depois a gente chama a isso outras coisas, como Eu não intuição. estava a querer reforçar a parte determinística, porque a máquina não tem que ser determinística, já vou lá, mas era mais a questão da estupidez. Eu consigo controlar melhor, ainda assim, a estupidez da máquina Certo. do que a do humano, que é mais variável. Mas o ChatGPT, e eu consigo tornar muito mais aleatório. O ChatGPT não é muito inteligente. É um sistema probabilístico. Portanto, eu, no fundo, quando estou a gerar texto, ou imagens, ou voz, ou o que seja, em função de uma rede que treinei e de um conteúdo que estou a escrever, ele gera-me novo conteúdo de acordo com a probabilidade de que a próxima palavra ou a próxima imagem que faça mais sentido seja X. Mas eu posso trazer maior aleatoriedade para a forma como estou a gerar conteúdo. Aliás, um dos parâmetros que nós mexemos muito no Generative AI tem que ver com este grau de, nós chamamos de estocacidade, portanto, o grau de aleatoriedade. Certo. Eu posso torná-lo muito mais imprevisível. Por isso é que, por vezes, quando nós fazemos a mesma pergunta duas vezes a um ChatGPT, podemos ter respostas muito diferentes, porque tem que ver com esse parâmetro. Mas aí eu consigo controlar
se quero que seja algo mais determinístico ou mais estocástico. O humano, ainda Não bem, o humano não consegues controlar. ainda bem, mas não, Ainda? Ainda não consegues controlar ainda. Mas aquele ponto que há pouco estávamos a falar, da a estupidez e a forma como as máquinas aprenderam até agora com os especialistas, dá que pensar no futuro como é que nós vamos continuar a desafiar a máquina a aprender, porque cada vez mais o que está a acontecer é que nós não precisamos de especialistas para dar a resposta, porque nós temos a resposta à distância de um clique, para tudo e mais alguma coisa. Uhum. E, portanto, o que vai distinguir muito mais é a nossa capacidade de formular perguntas, mesmo nos negócios. As perguntas certas. As perguntas certas, porque a resposta vamos tê-la. Agora, as respostas foram treinadas com os especialistas. Especialistas de negociação, especialistas de pricing, especialistas de biologia, o que seja. No futuro, nós como não estamos aqui a criar pessoas que saibam responder, porque não é Não importante, vamos ter especialistas. não vamos ter especialistas. A questão que se coloca, não tenho resposta, é como é que nós vamos, para a próxima geração das máquinas, continuar a desafiar. Mas aí vamos ter toda esta área do AI a ensinar ao próprio AI. A máquina ensina a máquina. A Pois, máquina, só que com os repara. reinforcement learnings, a vida, a máquina ensina e, portanto, Mas isso é um perigo, não é? De facto, porque não vão ter a experiência da vida, diríamos Porquê? assim. Vão ter? A experiência prática. Vão ter, porque eles vão ter feedback das ações. Ok, Ou seja, está bem. vai-me Mas- dizer, olha, agora devias tomar Mas esta já é em decisão. loop fechado, não é? Depende Não até é que loop ponto é aberto. que nós conseguimos registar essas coisas para que a máquina consiga ler, não é? Até que ponto é que uma máquina de inteligência artificial, hoje em dia, um Gen AI olha para aquela informação que tem ali, até que ponto é que vai começar a ter mais acesso à informação? Ou seja, vai ter mais informação que tu. Vai saber o impacto das vendas do teu produto com mais informação da sociedade que o que temos hoje em dia nós, humanos, Pá, para tomar essas o que eu decisões. acho é que nós estamos aqui numa conversa que é interessante e vamos prosseguir com ela certamente, mas era a mesma coisa que nós, quando foi inventada a máquina a vapor e experimentada numa treta Na qualquer, primeira linha de comboio, Ex- ou numa ainda chão não havia industrial, comboio, não sei onde é portanto que não foi. foi a primeira aplicação, mas que fosse na primeira linha de comboio e começássemos a imaginar quais eram as repercussões que aquilo ia ter na sociedade, não é? É complicado. Ou quando acenderam uma treta de uma lâmpada, não é? A parte de eletricidade, ainda hoje estávamos a falar que houve aquelas 3 grandes revoluções que mudaram isto tudo, que foi a máquina a vapor, a eletricidade e a internet. Não é? Agora é o AI, não é? Vai estar tanto na economia e em todas as funções como estão aquelas anteriores, não é? Que a gente conheceu. E nós agora estarmos a projetar e imaginar como é que a coisa vai ser, não é daqui a 100 anos ou daqui a 30 anos, é daqui a 5 anos ou 2 anos, não é? Ou seja, a rapidez com que isto se desenvolve é gigantesca e nós temos muita dificuldade em projetar isso. Eu acho que um dos sem dúvida. problemas que as pessoas também têm é, sempre que se fala da AI, nós falamos muito do futuro. Começamos logo a falar, aí com os agentes e vai haver AIs para aqui, AIs para ali. E tu disseste uma coisa engraçada que é, já é hoje. Mas é assim tanto. É que há mesmo realmente empresas e pessoas a utilizar o Generative AI e a ganhar uma vantagem competitiva, por exemplo, nos negócios ou na vida, que seja. Isso já existe ou ainda é muito blá blá blá? talvez só distinguir aqui o AI do Generative AI, porque não. Ok. Ok. Tem piada porque há uns anos atrás, pá, há 10 anos atrás, se eu fosse a algum boardroom falar com membros da Comissão Executiva, se falasse a palavra otimização, quase que levava um chute, porque era Se uma falaste a coisa. palavra? Otimização. 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 Há 5 anos atrás, se eu não falasse do termo machine learning, era um dinossauro. Hoje, se eu não falar de generative AI, sou um dinossauro. Mas o generative AI só tinha da parte do AI. Se calhar, sempre que falamos em AI, o que estamos aqui a falar é ter, sempre que eu tenho um motor, uma máquina que perante um qualquer objetivo humano, o que o humano define, portanto, o humano é engraçado estar no loop, porque o humano é que define qual é o objetivo. A máquina faz previsões, ou faz recomendações, ou toma decisões de uma maneira autónoma. Mas deixa-me só referir esta parte do humano é que define o objetivo. O objetivo pode ser, eu quero maximizar o nível de serviço a um cliente, ou minimizar o churn, as pessoas que estão a sair da minha base de clientes, ou maximizar a produtividade, ou maximizar o retorno, o que se quiser. Eu tenho aí o humano no loop a definir o objetivo. Isto é importante, porque nós falamos da AI, mas continuamos a ter é uma espécie de um joystick, mas o humano é que está a definir aqui a direção Por para onde enquanto. quer ir. De repente, o Generative AI,
e vamos se calhar refletir um bocadinho até que ponto é que tem acionáveis para o negócio, para as empresas, porque nós usamos muito Generative AI atualmente para produtividade individual, não é? Como queremos escrever um mail ou um texto, usamos para a gestão de conhecimento individual, mas em termos de áreas de aplicação ainda das empresas, temos pouco. Temos alguma coisa na interação com os clientes, nos call centers, mas ainda não estamos a usar, por exemplo, massivamente Generative AI para decisões de pricing, ou para otimizar a minha cadeia toda de abastecimento, ou para o planeamento da produção. Há muitas áreas que ainda que não estamos a usar e que vamos poder usar. O Generative AI é a tecnologia antiga, não é de agora. Nós já tínhamos redes neuronais, que é o que está na base do Generative AI, que foram treinadas com muitos dados. Só que tínhamos isso específico de um domínio de aplicação. Eu já há muitos anos trabalhei em projetos com dados clínicos. Só que tínhamos uma rede neuronal que era treinada só para aquela finalidade. O que nós temos agora com o Generative AI é que nós conseguimos ter um modelo fundacional que é transversal a qualquer domínio de O que é aplicação. que foi a revolução que nos permitiu fazer isso? Foram os Transformers? Os transformers e a forma como temos os embeddings e a forma como conseguimos compactar um grande volume de dados com um preço a pagar, que é o tempo de treino das redes neuronais. Para ainda continuamos aqui com o desafio dos dados que estamos a alimentar para treinar uma rede, mas de repente conseguimos foi massificar a sua utilização, porque conseguimos que qualquer pessoa numa interação e com um prompt rapidamente consiga gerar conteúdo e tirar daí uma vantagem competitiva. Mas do ponto de vista de negócio, e eu desafio muito pessoas de diferentes setores a explicitar-me como é que estão a usar hoje Generative AI no dia-a-dia das suas áreas funcionais e da tomada de decisão, ainda não estamos lá aí. Mas na parte preditiva e prescritiva, sim. O que é que eu posso... Preditiva e prescritiva em que domínios? Em domínios, por exemplo, eu quero definir qual é a gama de produtos ou de serviços que eu devo oferecer ao meu cliente, ou um canal, ou o que seja. Posso ter modelos preditivos. E Temos isso? Temos isso a funcionar de uma forma muito avançada em empresas portuguesas. Certo, Ou eu mas quero... é as empresas outliers, é as empresas que estão a usar aquilo, porque a esmagadora maioria das empresas nem sequer sabe o que isso é. Não, as empresas já começam a saber o que isso é. Os teus clientes seguramente sabem. Quando dizemos os meus sabem, não é homogéneo em toda uma organização, mas começam a saber. Quer dizer, hoje em dia é impossível não serem confrontados com casos de uso. Já começam a ter uma ideia do que é, começam a ter um plano, mas há um gap muito grande entre o valor potencial desta área, vamos chamar de Advanced Analytics, e aquilo que as empresas estão a conseguir no terreno. Portanto, as empresas continuam muito ainda longe de serem verdadeiramente data-driven. E mais do que data-driven, quando dizemos data-driven, é o processo de tomada de decisão com base em dados. Mais do que isso, nós estamos aqui a falar de uma coisa diferente, que não é só com base em dados. Nós queremos processos de tomada de decisão com base em analytics. Não é eu pegar em 3 ou 4 fontes de dados e numa folha de Excel olhar para os dados e tomar uma decisão qualquer. Não é isso que estamos a dizer. Nós estamos a dizer é um modelo analítico, A forma como analisas os dados. automático, que me vai analisar os dados e que me vai propor linhas de ação ou decisões e vai aumentar o espaço de soluções, que muitas vezes Isso é interessante, porque estás a dizer, no fundo, é diferente olhar para os dados, é diferente com que lente é que olhas, não é? Podes simplesmente olhar para os dados, mas quando estás a falar em analítica é a forma como tu vais trabalhar aqueles dados para tomar decisões. Nós, os humanos, não conseguimos cruzar sem o apoio de modelos analíticos muito mais que 2, 3 fontes de informação em simultâneo. Não conseguimos relacionar. E, portanto, quando continuarmos aqui a injetar mais dados, precisamos de modelos que permitam perceber, por exemplo, se estou perante uma relação de causa e efeito entre estes dados, ou se há uma mera correlação. Mas diz-me uma coisa, tu achas que esse gap em termos de utilização se deve a que ainda não temos os modelos suficientes do ponto de vista criados para fazer essa análise e para dar esse serviço? Ou há efetivamente uma barreira efetiva das pessoas em confiar essa decisão a estranhos, neste caso a máquinas?
Porque repara, O tema é mais pessoas, ou seja, ou seja, pessoas. é mais pessoas do que tecnologia. Pronto, é isso que vamos Isso, mexer. isso Pessoas e processos. é isso. Mas os processos são as pessoas que os desenham. Claro. Ainda. Porque já Ainda. há uma área de process mining em que a máquina também já desenha processos. Mas, mas as pessoas e os processos, a resistência é um dos temas, mas não é o único. É verdade que a resistência à mudança é brutal. Isto é resistência a perder poder. É perder poder, é o pequeno poder instalar. E nós sabemos que há áreas que têm uma maior resistência à mudança. Por exemplo, uma área comercial que tem ali muito poder concentrado. E muitas comissões em jogo. Se for uma empresa muito orientada a marcas, não, porque acreditam mesmo, atenção, porque há uma coisa interessante que há pouco falávamos ainda sobre, voltando ao tema do Homo sapiens artificial, é que um comercial muito experimentado, por exemplo, a fazer, vamos imaginar um caso concreto, um comercial que, perante um pedido de cotação, uma empresa B2B, pronto, que recebe pedidos de cotação e que tem que dar um preço para um produto qualquer que tem que ser fabricado. Um comercial muito experimentado consegue quase ter o mesmo desempenho do que uma máquina que foi treinada, com base em todo o histórico de conversão e não conversão de pedidos de cotação e dos atributos do produto, do cliente, da concorrência, do momento. Se compararmos friamente o desempenho do comercial, per se, com o desempenho da máquina, Um comercial altamente experiente. altamente experimentado, experiente. É importante dizer essa parte. É fundamental isso. Já vamos aos outros. O comercial é quase tão competitivo quanto a máquina. Que é a Mas sensibilidade ele dele. paga-se por isso. Paga-se por isso e o tempo que ele demora até chegar a essa decisão não é desprezável, porque há aqui depois o tema da eficiência, não é? A rapidez com que eu demoro até chegar a uma decisão. Agora, o que é verdade é que o comercial com a máquina, isto, o que é que eu quero dizer com isto? O comercial, ainda antes de dar um preço, se olhar para a recomendação da máquina e em cima disso trouxer toda a sua experiência, que pode ter que ver com dados contextuais que não foram devidamente cadastrados no sistema. Ele detecta a ansiedade do cliente, detecta o momento, detecta como é que estão os concorrentes naquele instante que não conseguem dar resposta. Tenta que foi a semana passada a almoçar com o cliente e ele disse-lhe determinadas coisas que... É isso não é? mesmo. São coisas que uma AI não E consegue ele percebe se calhar coisas de elasticidade e inelasticidade do meu cliente que a máquina pode não conseguir captar, mas o comercial com a máquina, isto é, ele a editar em cima da máquina ao preço, por vezes, consegue bater muitíssimo o comercial sozinho. Certo. É engraçado, porque nós vamos ter as pessoas que no futuro não trabalharem com a máquina, essas não têm hipótese. Vão ser substituídas por aquelas que vão trabalhar com a máquina. Os Homo sapiens vão entrar na extinção por causa dos sapiens artifícios. Mas eles não vão, os que trabalharem, essa simbiose, esses vão permanecer. Nada mesmo existe sozinho, nem sequer o Bitalk. O Bitalk existe graças a ti. Muito obrigado por nos seguirem no canal Q e nas nossas plataformas digitais. O sapiens que não trabalha com a parte artificial, esse não tem hipótese. Vai Agora, desaparecer. já estavas aí depois na direção, e os menos experimentados, não é? Os tipos que têm pouca Os júniores. experiência, os júniores. Esses aí são batidos logo pela máquina. Pá, são batidos, não há em termos de conversão, porque é que eles são batidos? Quando eu tenho que dar um preço, um pedido de cotação, um tipo menos experimentado, e se tiver a ter um mau trimestre ou year to date não muito famoso, ele vai ser super condicionado por esses indicadores, porque tipicamente começa a baixar preço para converter e é mais sensível a isso e permissível. E essa pessoa, a esse temos de fazer freeze, devíamos congelar, não mexas. Não mexas no preço. Trata do tipo de coisas, ou tipo de serviços. Só que se ele não mexer no preço, a questão que se coloca... O que é que ele está a fazer? Não, ele está a fazer outra coisa, porque a relação não vai é só almoçar com o com o preço. cliente. Vai almoçar com... Alguém tem que almoçar com o cliente. Para ver se aprender. Se E aprender trata alguma das não conformidades, mas a questão não é essa, que ele tem outras coisas para fazer, certamente. A questão é como é que, se ele não está lá na frente da batalha com a alavanca do preço, como é que alguma vez ele vai chegar ao nível de ser um tipo com experiência? Porque o que acontece é, não tem experiência, freeze. Tem experiência, tens de trabalhar com a máquina. Ok, mas como é que nós no futuro? Pois, mas depois já não vai ser o cliente a fazer a encomenda, vai ser a máquina. E portanto, a máquina que foi treinada pelo expert já vai responder normalmente porque já não vai almoçar com ele. Já é máquina com máquina. Já é máquina com máquina, portanto, e em última instância nós saímos fora desse
desse contexto. Certo, mas aí já estás outra vez a saltar para a maionese. Eu queria ainda, na realidade de hoje. Tu falas de uma coisa muito interessante, que é o cost-based pricing é insuficiente no atual contexto, né? E que nós temos que evoluir para um value-based pricing. Ou seja, o que tu Ui, estás a dizer é, onde é que em vez estás de a nós puxar? termos em conta os custos, né? Portanto, custa-me 20 euros a produzir esta frigideira, portanto eu vou vender lá 30. Em vez de eu olhar para as coisas assim, eu penso, custa-me 20 euros a produzir esta frigideira, mas isso é indiferente para o preço que eu vou vender. O que eu vou perceber é com quem é que eu estou a dialogar, quem é o meu cliente, qual é a necessidade que ele tem disto. Pá, e se calhar 150 euros por esta frigideira é um bom preço para ele. É isto? Desculpa, esta frigideira do Bitalk? Não, esta vale Ah, milhares. ok. Era só um exemplo, não és tu. O cliente, para o cliente, o que ele quer é ter utilidade do produto ou serviço que lhe estamos a oferecer. Ele é completamente irrelevante quanto é que está a custar na cadeia para trás. O que ele quer é, e ele quer é ter utilidade. A empresa, a pessoa que está a vender, tem que conseguir detectar qual é o valor apercebido do cliente para aquele produto ou serviço. Nós usamos uma amuleta, em geral, nas organizações, como é difícil detectar este valor apercebido, porque é muito customizado, é granular, e eu posso ter hoje um valor percebido por ser uma quinta-feira, amanhã posso ter outro valor percebido porque portanto, mudou algo aqui no meu ecossistema. Usamos a muleta de pôr um conjunto de custos, pôr um target de margem em cima dos custos. Quer dizer, quase que nem É o famoso SPP. o SPP. Se passar, passou. Sim. Não, mas é a muleta de conseguires Mas construir um preço. destrói valor. Sim, mas eu aí. Destrói valor, porque eu não estou. O que é destrói valor para quem está a vender? Porque não está a conseguir captar. Isto acontece duas coisas. Quando eu ponho uma margem-alvo em cima de um conjunto de custos, ou estou a vender mais barato do que podia estar a vender, porque não estou a conseguir captar verdadeiramente naquele momento quanto é que aquilo pode valer para o meu cliente, ou estou demasiado caro, porque estou a passar as minhas ineficiências e o que seja para o meu cliente e vou ter uma não conversão, não vou converter. Aquele preço ninguém vê necessidade no produto. Tu tens um exemplo. Diz. Deixa-me só dar um exemplo. Por exemplo, tens aquela questão da Uber, dos TV10, que fazem o dynamic pricing, não é? Que é, no fundo, em vez de ser um preço fixo para ir de Lisboa a Coimbra, aquilo consoante a quantidade de pessoas que estão na zona e consoante o número de pedidos e os drivers disponíveis, eles sobem e descem o preço. É como fazem os hotéis, também mudam de preço consoante. Com os uma data de RMS, fatores. né, etc. Mas aí... É isso que estamos a falar? Não, aí... Também. Também posso usar isso em termos dinâmicos, mas aí estou a tentar Maximizar o perceber lucro. qual é a relação procura-oferta e a tentar tirar partido disso. Mas o Uber não detecta O quão hoje. importante para mim é ir Eu vim para aqui do Uber e de repente estava com pressa. com pressa. Tinhas que chegar a horas. Tinha que chegar a horas. Cheguei. Tinha que chegar a horas. Pá, e de repente o Uber, se tivesse acesso à minha agenda, saberia que ou eu apanhava o Uber naquele momento ou não tinha hipótese de chegar a horas. E portanto conseguia de repente perceber que eu estava disposto a pagar o dobro Exato. para chegar aqui a horas. Certo. Ainda não estamos aí. E estou a não é um aeroporto. Mas não estamos aí ainda. Em muitos processos de tomada de decisão. Quando estou a dizer valor apercebido é, independentemente da procura dos Estou a perceber. restantes, é quanto é que vale para mim É o individual já. enquanto cliente. Mas eu queria introduzir dois interessante. temas que têm a ver com isso, em termos do preço. É de facto fascinante essa questão, até porque, e acho que tu tens razão, sem dúvida. Portanto, aliás, eu penso que inclusive essa necessidade de tirar o máximo de valor daquilo que o cliente procura é uma das razões para a extensão que nós tivemos de serviços nos últimos anos. Todo o manancial de serviços que tem a ver com consultoria, marketing, publicidade, etc, que acrescentaram valor ao produto final, não é? Portanto, ou seja, as pessoas hoje pagam 10 vezes mais pela mesma coisa se tiver lá umas letrinhas que nós chamamos marca, não é? 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, depende da marca, não é? Que se põe lá. Portanto, ou seja, em cima do custo do produto, não é? Há uma camada de serviços que é colocada e que vai trazer muito mais valor àquele produto do que propriamente aquilo que cobra pelos serviços que tem. E, portanto, quem produz então, ou quem vende, porque já não é quem produz Sim. que vai ganhar disso, é quem vende, é o canal.
O canal é que ganha dinheiro com isso. E o canal está Pode ser disposto a também pagar quem os serviços produz. todos. Pode ser também, quer dizer, podemos ter um bundle. Eu acho muito engraçado esta parte do bundle do produto-serviço. Não só porque a partir do momento que fazemos este bundle do serviço em cima do produto, o cliente tem maior dificuldade a perceber, fazer o cost breakdown. Uhum. Quanto é que é o produto, quanto é que é o serviço, enquanto que fosse só o produto, é muito fácil em qualquer canal online compararmos quanto é que ele Mas vale. quando tens o bundle, também tens o software, por exemplo, misturado a barulho, não é? Sim. Mas só para o serviço, de repente temos maior dificuldade, estamos a criar aqui uma camada em que o nosso putativo cliente tem menor transparência no fundo, como é que aquilo Sim, sim. foi Então, quando trabalhas ao nível da marca, então ainda é pior, não é? e traz a marca, eu gostei de dizer, porque a marca traz uma barreira à concorrência. Que aí depois é Certo. uma barreira. Portanto, a marca torna muito mais o produto de serviço inelástico. O que é inelástico? Eu torna posso único. aumentar o preço sem perder procura. Torna único. Único. Torna único. Mesmo tendo outro igual, tu já não estás disposto a pagar a mesma coisa, porque já não é a mesma marca, não é? Nós, quando compramos um perfume, estamos preocupados quanto é que custou a produzir o perfume? Porque as margens são Pornográfica. pornográficas mesmo. Não estamos. Porque é que nas empresas nós temos esta lógica de custo mais a margem? Falta-nos a parte do branding. Nós tivéssemos marcas mais fortes e mais branding, estaríamos menos preocupados com toda a Eu estrutura acho de que o maior custos. problema está naquilo que tu estavas a dizer, é que é muito difícil percepcionar qual é que é o preço que tu podes colocar, não é? Portanto, é muito difícil nós termos informação suficiente para pensarmos, epá, não, eu consigo vender estas frigideiras a 300 euros. Mas como é que faz a Amazon? Está permanentemente, durante o dia, ao mesmo par produto ou serviço cliente, a mudar preço. Está com os algoritmos em permanência a captar estas elasticidades e a perceber como é que é o comportamento do cliente naquele momento. E portanto não faz uma coisa muito estática, está sempre a aprender. Aprender. E onde é que isso para? O que é que isso vai dar? Em que é que isso vai culminar? Para quem? Para qual stakeholder é que estão a falar? Para as empresas, para o tecido empresarial, para a troca de valor entre os Para a vários sociedade. stakeholders. Para a sociedade. No futuro, acho que a questão que estão a colocar é: se no futuro toda a gente tiver a usar isto em simultâneo, que acho que é o ponto, certo? qual é o ponto, qual é a diferenciação, não é? Anula-se, efetivamente. Se anula, Mas o problema é que também nunca tens quem não todos. está no jogo. Quem não está no jogo já foi. Sim, mas quem é que não usa eletricidade hoje? Ou não usa a internet? Ui, conheço alguma malta. Estou a brincar. Eu acho é que nós vão começar a surgir outro tipo de preocupações que eu vou-te colocar agora em cima da mesa, em termos do preço, que é a medição do impacto. Que é, quando tu tens um produto em cima da mesa, quando tu tens um produto, efetivamente, tens um input, tens um processo, tens um output, que nós chamamos o produto propriamente dito, não é? E depois has de ter um impacto que ele vai dar. Esse impacto nós não medimos. O impacto do produto? O impacto do produto. Na vida da pessoa? Do cliente? Na vida da pessoa, na sociedade, no meio ambiente, etc, etc. Portanto, esse impacto nós começamos a senti-lo cada vez mais e cada vez mais as pessoas estão preocupadas com esse impacto. Estamos a falar da parte das questões da sustentabilidade, estamos a falar de sustentabilidade dos recursos, sustentabilidade de uma data de coisas à nossa volta, de questões da natureza, produtos, etc, etc, não é? Esse impacto vai começar a entrar na cadeia de valor do produto. Ou seja, se nós alguns produtos colocássemos... Eu vou dar um exemplo, que é mais simples. E não vou buscar já questões da natureza, vou buscar diretamente parte industrial. Uma produção de cigarros. Produção de cigarros tem processo de produção, tem matéria-prima, tem processo de produção e tem os cigarros. O impacto que os cigarros vão ter impactos positivos, não vão ter impactos negativos. O impacto positivo será as pessoas terem satisfação em fumar, diremos assim, não é? Depois vai ter uma data de impactos negativos, que tem a ver a prevalência de cancro para quem fuma, uma data de coisas por aí fora, depois tem efeitos no sistema de saúde, tem efeitos na produtividade, tem efeitos na vida familiar, etc, etc, etc. Se a empresa produtora de tabaco tivesse que incorporar esses custos
do impacto que ele está a provocar no seu valor, no preço do tabaco, no preço do cigarro que ele produziu, ninguém fumava. Ninguém comprava cigarro. Ninguém comprava tabaco. Mas atenção que são altamente taxados. Não queria só focar nos cigarros, mas Independentemente essas taxas, impostos elevados, que está, Mas isso é um caso particular. já é para antecipar um bocadinho todo Sim, mas não paga. o footprint da coisa. Mas eu gostei da Mas tu da tens questão entre o outras- output. Nós estamos a falar aqui. Então temos um input, temos um processo, temos um output e depois temos o outcome, que eu acho que era um bocadinho mais à frente, não é? O que é que. E este outcome pode ser em termos de sustentabilidade, mas até pode ser também na erosão da minha relação com o cliente. Porque estamos a falar um pouco do pricing, quer dizer, eu de repente posso ter aqui. Por isso é que eu falei impacto, não é? É o impacto a médio prazo. Eu acho que Sim, estavas a referir muito a questão da médio, exatamente. porque é verdade que eu posso de repente aproveitar aqui uma oportunidade. Eu sinto que o meu cliente, a máquina sente que o meu cliente está aflito naquele momento e eu estico a sério o preço, mas sei que isso vai despoltar nele uma iniciativa de procurar outro supplier, outro fornecedor e deixei de ser o único fornecedor e vai passar a ter dual sourcing no futuro. E aí é um impacto a médio, a médio Isso é um prazo impacto para ti. para o supplier. Depois, o resto, o impacto do outcome, da pegada, o que seja. Há pouco, quando falávamos dos serviços e do produto, há toda uma área de servitização que, no fundo, eu deixo de vender o produto, passo a vender o serviço, a utilização do serviço. Isto é, deixo de vender carpetes e passo a vender um FII mensal de utilização de uma carpete. O pay-per-use. O pay-per-use. E aí pode resolver em parte este tema, porque de repente eu tenho toda uma cadeia que detém aí no ativo, a montante, e que depois tem que o reutilizar, ou recuperar, ou Sim. reciclar, ou o que seja, porque não vendeu o produto, continua com ele. E, portanto, a servitização em muitas coisas pode ajudar a mitigar em parte Isso é interessante. É uma a abordagem diferença entre o output e o outcome. Ok. Mas nem tudo é servitizável. Certo. Mas é que tens aqueles produtos que às vezes conseguem nos impingir e que nós compramos e depois ficam lá em casa, numa gaveta qualquer ou num armário escondidos, né? A verdade é que produzir esse produto teve um impacto. Nós tivemos a consumir recursos para depois ter um produto na prateleira. Pá, esse produto devia pagar mais. Mas quando deixaste de pagar pelo produto, mas pelo tempo que tens o produto em casa, quando ele ficar na gaveta ao segundo mês, tu vais devolver. E o dono desse produto vai dar uma outra finalidade ao Sim, 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 eu produto. gosto dessa solução. Portanto, tens aí um incentivo para que o desperdício Uhum. diminua. O desperdício dos recursos, né? Mas independentemente disso, isso não deixa de ser um custo. Ou seja, isso vai depois é incorporado no custo do produto. Não é incorporado. Não é Não incorporado. é, hoje em porque dia não é, mas considerado. poderia ser. Passa a ser Poderia um ser, custo, né? mas para tu fazeres dá trabalho. Dá trabalho para incorporar isso. Mas acho que a sociedade vai estar cada vez mais exigente para perceber qual é o impacto do produto que está a comprar. Na verdade, se estamos a falar destas máquinas, não é? Na verdade, a máquina vai conseguir calcular um possível impacto futuro e dizer-te logo no início, quando vais comprar a frigideira, dizer: pá, provavelmente esta frigideira vai ficar na tua gaveta e não vais usar, né? Ou pá, foi feito com este tipo de materiais, ou vai ter este impacto na tua saúde. Portanto, os algoritmos vão permitir Mas estás a fazer ver, só isso que nós estamos a falar, portanto, aquilo que o Bernardo falou, aquilo que tu estás a falar, aquilo que eu também já tinha enunciado, pode perspectivar um manancial de novos serviços e desenvolvimentos, de aplicação da própria tecnologia, não é? Do AI, etc., que nós nem sequer estamos a imaginar. Ou seja, tu vais comprar uma coisa e sabes exatamente onde é que aquilo foi produzido, em condições, não é? O que é que foi usado para aquela produção e qual é o impacto que aquilo vai ter na natureza e em ti, eventualmente, não é? A evolução da tecnologia nem sempre está alinhada com o tema da sustentabilidade. Nós gostamos Até agora muito não hoje em tem dia. estado. Um outro caso pode estar, mas hoje em dia usamos muito o canal online e o e-commerce, que é tudo menos sustentável. Não é? O last mile delivery, a entrega, do ponto de vista ambiental, é uma desgraça, não é? É muito granulado, entrega 1 a 1, quer dizer, Mas eles andam de motas elétricas. é contra completamente tudo aquilo que aprendemos de economias de escala, não é? Certo. Porque lá está, porque o ser humano
vai sempre evoluir para aquilo que é mais útil para si, não é? Aquilo que lhe traz mais Mais valor. cómodo. Mais cómodo, exatamente. É porque é que eu vou a uma loja buscar um produto quando o produto pode vir ter a mim? Mas será que quando tivermos a máquina em todo o lado, será que vamos ter mais compra por impulso ou menos? Repara, o que vai acontecer no futuro é que vem ter a nossa casa tudo aquilo que nós precisamos. Isto é, nós no futuro nós não vamos a um supermercado comprar leite ou papel higiênico ou água. Vai-nos chegar. Portanto, a máquina vai detectar o nosso padrão de consumo, vai detectar a forma como nós gerimos a nossa despensa e o tipo e o que fazemos com os produtos e vai-nos enviar para casa sem nós colocarmos a encomenda. Vai-nos sugerir e tudo. Vai-nos sugerir. E para sugerir, eu posso, no limite, até do ponto de vista de sustentabilidade, posso reduzir muito o portfólio de produtos e posso até Podes, sem dúvida. controlar esse impulso. À partida até pode ajudar. Pode ajudar. Diminuir o consumo. Não é o consumo, mas é a variedade. O tema do desperdício não é só o consumo, é a variedade do consumo, não é? E a dispersão. Eu acho que há uma oportunidade. Aí está mais uma oportunidade que estamos a detectar. Ou seja, efetivamente nós temos, com a tecnologia, vamos ter a possibilidade de sermos mais sustentáveis, não é? Depois vão-nos impingir outras coisas, não te preocupes. As máquinas. As máquinas. As máquinas vão-nos impingir coisas. Mas eu acho que é inevitável, à medida que se coloca mais tecnologia, nós também tornamos-nos mais eficientes. E apesar de estás a falar dessa questão do last mile delivery, pode ter um impacto grande em termos da sustentabilidade, mas em última análise, em geral, a tecnologia tornou-nos mais eficientes, tornou a humanidade mais eficiente, tornou menos desperdício. Ou não? Estamos a medir eficiência em termos de recursos necessários para desempenhar uma... Gestão de recursos naturais. Naturais e humanos, não precisa de ser tudo engraçado. Eu gosto muito de Fórmula 1. Se olharmos para uma paragem nas boxes para mudança de pneus há 20 anos, no carro de Fórmula 1, nós tínhamos 2 pessoas em cada pneu e demorava 10, 15 segundos. Mudou a tecnologia avançou brutalmente. Demoramos agora 2 segundos e meio e não temos menos pessoas. Até temos mais pessoas à volta de cada pneu. Só que do ponto de vista do desperdício do tempo do carro parado, foi um aumento brutal. Do ponto de vista do recurso humano a estar ali alocado, não aconteceu em grande salto. Portanto, nem tudo. Quando falamos em recursos, temos que perceber que tipo de recursos é que estamos a falar. O Generative AI, os recursos que consome para treinar uma rede neuronal é uma coisa proibitiva, não é? Fala-se muito disso, não é? Era o meu próximo tema aqui, Toda exatamente. esta nova É o tema onda da da AI, computação. se nós estamos dispostos ou não, do ponto de vista de recursos computacionais e o que isso significa, a ir nessa linha. Para já não os temos, não é, Tás? Pois, eu acho que isso era outro ponto que há bocado estávamos a falar sobre a utilização da AI hoje em dia e a utilização de modelos alternativos diferentes, e a grande barreira que nós estamos a ver e a grande barreira que eu vejo as startups a terem, né? Empresas que estão a fazer novas tecnologias à volta de inteligência artificial, não usar o chat GPT e fazer umas coisas, mas a fazer mesmo inteligência artificial e a trabalhar com os modelos base, é computação. Nós não estamos a produzir, não temos produção suficiente de computação e temos uma empresa, que é a Nvidia, que produz umas placas que são as melhores placas para utilizarmos para estes treinos, e estamos a ver a valorização da empresa, né? Nos últimos 2 anos teve uma valorização brutal. E portanto este é o nosso bottleneck. É o que eu estou a sentir, é o nosso bottleneck da evolução dos nossos algoritmos é que nós não temos capacidade de processamento suficiente para alimentarmos todos os nossos sonhos à volta dos algoritmos de inteligência artificial, pelo menos os sonhos E dos eles ainda empreendedores. estão a aprender. Vê lá quando tu quiseres dar a utilização disso de forma maciça. E é o que eu vejo muitas vezes acontecer, é startups que fazem produtos muito fixes em AI, mas não são escaláveis. Porque assim que tu colocas os computadores em cima daqueles algoritmos para trabalharem aquelas soluções, o preço é proibitivo. É mais barato contratar 3 pessoas a fazer isso à mão. Estás a ver? Mas aí há uma questão de se há ou se não há business case à volta disso, não é? Isto é, quando eu olho para o impacto potencial de qualquer produto de uma startup, se o impacto que eu vou ter com esse produto, já numa fase de scale-up, até numa fase sem ser numa prova de conceito, se paga ou não, se me compensa todos os custos para
Depende quantas clientes é que tu metes em cima do servidor. Certo, mas não é diferente. Falámos há pouco do Last Mile Delivery, quantidade de modelos de negócio que foram pensados para Last Mile Delivery, houve muitos que morreram porque não se pagava o custo da distribuição granular e capilar porta a porta. Não é diferente, aí não é diferente por aí. Nós fomos apanhados na curva. Isto é a massificação do Generative AI. E não é só para a pessoa, para o cidadão comum. É a quantidade de empresas, startups que estão à volta toda de Generative AI e a desenvolver aplicações e produtos e serviços em cima disso, que de repente levou aqui a um boom brutal, uma necessidade brutal de chips, não é? Vimos a semana passada o novo plano dos Estados Unidos para voltar a conseguir recuperar o atraso nessa área. Portanto, vamos passar aqui um período em que realmente estamos com falta de capacidade instalada, mas acho que vamos recuperar. Sim. Eu acho que é interessante as pessoas perceberem o que é que nos levou aqui, né? Portanto, a Nvidia, que produzia uma placa gráfica, essencialmente eles produziam aquilo para outros fins. Portanto, eles não estavam a produzir aquilo para inteligência artificial. Processamento de vídeo, Estavam sobretudo de processamento de jogos, vídeo, etc. O que aconteceu, e a coincidência que fomos apanhados na curva, foi que os algoritmos de Generative AI que inventámos, com os Transformers e etc., utilizam muito computação gráfica. Certo. E, portanto, acabaram por ser as placas perfeitas para correr estes algoritmos. Então houve uma guerra de empresas a levantarem milhões de euros em rondas de investimento, não tanto para contratar pessoas, mas para comprar máquinas. E, portanto, empresas como o OpenAI, o X ou o Mistral, por exemplo, uma startup francesa, levantaram muito dinheiro só para comprar estas máquinas. E querem mais. Só que a Nvidia não consegue produzir a tempo daquilo que nós precisamos. E chegámos à conclusão que afinal só há uns quantos seres humanos, né, que têm a capacidade neste mundo de produzir essa computação toda que nós precisamos. E não é por acaso que o Sam Altman depois anda a falar naqueles trilhões, etc., de computação. Esse é o grande bottleneck que eu vejo. E tu estás a dizer, vai demorar algum tempo a resolver. Quanto tempo? É que uma startup não tem muito tempo. E portanto, Sim, as mas startups estão a ser criadas agora, têm o relógio a contar. Há uns anos atrás, Em decrescente. Em decrescente, para trás. nós há 5, 10 anos atrás tínhamos um problema não das placas, mas de espaço de servidor para conseguir computação das clouds. E de repente, empresas como a Amazon conseguiram ter modelos de negócio alternativos com o AWS e a rentabilizar brutalmente e a disponibilizar para pequenas empresas, pequenas startups, esse espaço de cloud, que é verdade que até não é barato, mas que permitiu de repente sonhar e fazer provas de conceito e testar. E tínhamos esse problema, então tivemos um desequilíbrio e o mercado reagiu. E agora não nos falta espaço na cloud de armazenamento. E já vamos explorar aqui mais na nossa cloud exatamente esses temas, aqui na nossa versão Extended, que vai sair agora à meia-noite. Mas primeiro vamos à frigideira. Muito bem. E que escolhas aqui um ingrediente? Entre ovo, batatas e bife, vou escolher o ovo. Podes abrir? Podes Estás a abrir e ver? ler Isso em não voz foi- alta? Não foi uma decisão racional. Entre batatas e bife, vou escolher o ovo. Exato. Preciso de um algoritmo da AI para o ajudar. Estás a pensar em usar AI para pescar mais peixe? Eu, por acaso, eu sou um pescador frustrado. Ah, és? Sou. Porque És aqueles pescadores que vai à pesca só para beber umas jolas e comer Pá, não, desde pequenino pescava com a minha mãe, já como o meu avô, a minha mãe também pescava, e tenho um dos meus 3 filhos que começou a ir comigo, pá, mas eu tenho realmente muito pouco jeito para a coisa, e ele tem ido comigo, tem 14 anos, e ele próprio está a ficar impaciente porque não estamos a conseguir apanhar peixe, com uma exceção que fiz um brilharete quando fomos de férias para Santo Tomé e Príncipe, que consegui voltar a reconquistá-lo. Sim, mas gosto muito Mas quando foste a São Tomé, havia lá um tipo por baixo d'água a pôr lá um peixinho. a pôr o peixinho Era no muito pouco anzol. tecnológico. E eu estou a usar a AI para pescar mais peixe. Ainda não, é engraçado porque não Como é que estou estás a muito usar a AI? interessado no peixe miúdo, mas mais no graúdo, porque todas estas temáticas da AI estão a obrigar algum investimento na relação com as empresas. E o valor potencial de uma empresa para poder ter vários casos de uso e para podermos começar a beneficiar em escala destas iniciativas faz com que pequenas empresas, pequenos clientes, se calhar eu possa não ter individualmente retorno e eventualmente não ser tão desafiado
e tão estimulado intelectualmente. Portanto, aí, esta parte da Advanced Analytics é relativamente fácil nós percorrermos os processos dos nossos peixes e detectar processos que têm uma maturidade muito baixa. Isto é, nós temos ainda processos nas empresas em que ainda está demasiado dependente de uma pessoa A, de uma pessoa B. Processos em que, muito descentralizados, em que estamos a tomar decisões com impacto grande, a fazer o melhor do nosso esforço, mas em que rapidamente ali com uma máquina acoplada ao humano poderíamos fazer aí um brilharete. Portanto, falámos há pouco de pricing. O pricing B2C no consumidor já há muito tempo que se faz. Na parte de pricing promocional, os PVPs, o preço de venda de referência, já há muito tempo que se usa Advanced Analytics para isso. Em B2B, Até porque há muitos dados, não é? há muitos dados, Padronizados. e muitas fontes. E de fontes internas que as empresas têm, dados mais transacionais que têm nos sistemas, nos ERPs, mas também fontes externas. Em B2B, portanto, empresas que vendem outras empresas, processos de venda muito relacionais, ainda há muito pouco Advanced Analytics a suportar essas tomadas de decisões. Portanto, há aí muitas oportunidades. E os produtos também não são tão uniformes, não é? Muitas vezes. Sim. E o não serem uniformes faz com que em B2B, mais do que estar interessado naquele produto, o que nós estamos interessados é nos atributos daquele produto. Que me permita depois pôr numa máquina e comparar mais do que comparar dois produtos, eu quero comparar os vários atributos. Se falarmos de um computador, o atributo pode ser o tamanho do ecrã, pode ser o processador, pode ser a placa gráfica, pode ser, e mais do que comparar o artigo, é comparar os atributos que estão por trás e o valor que o cliente dá a cada um dos atributos. Isso é engraçado, é como fazer um paralelo com a indústria farmacêutica, não é? Em que o que interessa é o princípio ativo e não propriamente qual é a marca de produto, qual é o medicamento. E que acaba nos genéricos. Olha, Bernardo, muito obrigado por teres vindo. Malta, obrigado a vocês por estarem desse lado. Por aqui terminamos. Vamos agora para a nossa Extended Version. Agradecer a toda a gente. Já sabem, estamos de volta para a semana. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos. Dan. Opa, tenho uma dificuldade na pesca. Costumam pescar, não? Eu costumo pescar ali no mercado municipal. Também é o sítio onde sou mais bem sucedido, de certeza absoluta. E perco imenso material. Mas tu gostas mesmo de pesca? Não, gosto do ir e o preparar e o atirar. Mas eu chego a casa e a minha métrica não é o que é que eu pesquei, é quanto material que eu perdi. Espera aí, porquê que perdes material? Fica no fundo, fica na rocha, fica o anzol, fica o peso. Ficam presos. O material é o material que se usa. Depois para a minhoca, para que não sei o quê. Pá, mas gosto, talvez por ter aqui alguma parte de infância que tive. Mas pá, não tenho jeito. Mas como é que se põe inteligência artificial nesse processo? Não se põe. Esquece. Não. Quê? Posso fazer peixes robóticos com inteligência artificial que procuram as canas. Quem pagar mais recebe mais peixe na A cana. minha inteligência artificial é ir ao seu Júlio, sensores. a sua Júlia, quem compra material, e ele explicar-me em que sítio, em que momento do dia é que eu tenho maior probabilidade de... Qualquer máquina também dir-me-ia, pá, não leves o teu filho enquanto não souberes. Senão estás a desmotivá-lo. Estás a desmotivá-lo e vais perdê-lo. Não, mas estás a ver, isto é um daqueles casos interessantes que é, como é que tu colocas AI neste processo? Não colocas. Isto não é um processo AI-izável. Não, é. Onde? Se eu conseguir ter acesso. Já começaste logo com um se. Se conseguir. Mas os dados é uma questão. Os dados é o problema, como é que tu obtens dados Mas ali? os dados agora tens outra coisa, porque a questão. Há tipicamente três coisas que têm as costas largas numa organização, sempre que teremos de fazer estes projetos. É os dados, o problema é os dados. Não conseguimos ser melhores, mais eficazes na tomada de decisão por causa dos dados. O segundo é sempre o departamento de IT, que é sempre um gargalo, o problema é da SI ou IT. E o terceiro normalmente é a comissão executiva, o problema é falta de visão e tal. Nunca somos capazes de fazer uma meia-culpa e pensar como é que nós conseguimos ser, nas nossas equipas, desafiar as nossas equipas a serem muito mais analytical driven. A culpa está sempre fora da nossa esfera. E os dados têm rendimentos marginais decrescentes. Que as pessoas também às vezes não têm o que quer dizer com isto. Quer dizer que mais dados é porreiro, porque eu consigo aumentar o poder estatístico, mas o delta adicional, cada vez maior fonte de dados, começa a saturar e a tender. E a certa altura o tema não é dados.
tema é o que é que eu faço com os dados. E nós normalmente depois vemos algumas organizações que têm uma grande iniciativa de data lake e a querer recolher todos os dados e depois só vão tomar uma decisão do que fazer com os dados mais tarde. E a resposta que deviam estar a responder é: aos dias de hoje, com os dados que eu tenho, posso ou não posso tomar melhores decisões? E as organizações têm que conseguir responder isso. Agora, a questão do peixe não seria assim muito difícil. Nós começámos a recolher o histórico da apanha de peixe em cada sítio, em cada momento, em cada dia, por tipo de cana, se foi à boia, se foi com peso, se foi com chumbo, qual foi a amostra que foi usada. Se foi com sol, se foi se foi com chuva, sol, se foi com chuva. Quer dizer, E quem é que registra esses dados? Isto é o que este seu Júlio sabe. Ele já foi um campeão, ganhou em taças. Ele tem essa experiência por intuição. Só que vai com ele, esse pela intuição. Esses atributos que ele conseguiu caracterizar ao longo da vida, vai com ele. Não, mas é exatamente esse o desafio que eu estou a dizer, que é, há uma série de negócios onde a captação de dados é muito mais difícil, não é? Por exemplo, imagina, eu tenho um negócio digital. Provavelmente a captação de dados que eu preciso para a tomada de decisão é relativamente simples, porque está tudo registado em bases de dados, em programas, etc. Né? Mas recolher esses dados, tu estás a dizer quem é que usou boia, o que é que apanhou, etc. Isso tem que ser um humano a dizer: olha, hoje fui com esta cana e fiz isto e fiz aquilo, não é? Ou seja, a recolha de dados nessa indústria parece muito mais complicada. Não, E portanto isso vai levar a que a adoção da AI nessa indústria vai ser mais tardia. Depende dos incentivos que eu der ao utilizador. Se eu, enquanto um pescador amador, beneficiar de métricas e de análise destes dados e começar a beneficiar e poder tomar uma melhor decisão, onde é que eu devo ir, que tipo de instrumento é que devo usar, ou que seja, e eu vou estar mais disposto a partilhar com os outros o meu desempenho naquele dia. E eu vou dar. É o que nós fazemos nas redes sociais. Nós estamos a dar de graça aos nossos dados porque temos outro tipo de benefícios com os dados que nós partilhamos e que todos os outros partilham em simultâneo. Então eu tenho que arranjar incentivos para que as pessoas partilhem e usem depois, claro, o interface adequado para que não haja temas depois de integração, de normalização e de qualidade dos dados. Claro, bate sempre nos incentivos. Então quais são os incentivos que o nosso tecido empresarial em Portugal tem para começar a usar a AI já? E como é que o faz? Ou como é que pensa sobre este problema? O principal incentivo é que se não usarem, estão fora do mercado. É isso, mas está toda a gente a dizer isso e ninguém Não, acredita. mas estão porque a experiência. Eu estou a falar dos pequenos negócios. Estás a ver? Dos pequenos negócios em Portugal, não as grandes empresas. Os pequenos negócios, com menos de 10 empregados que há em Portugal, as milhares de empresas. Para estes pequenos negócios, a primeira mensagem é: eles vão beneficiar das Big Tech estarem a desenvolver todos estes produtos e que permitem que pequenas empresas possam beneficiar da utilização desses produtos a um preço marginal. E, portanto, não estamos aqui a considerar nenhum desenvolvimento. Uma pequena empresa, 10 pessoas, estamos a alguém que vai tentar tirar partido do que existe naquele momento, da tecnologia, e tem é que pensar como é que consegue redefinir os seus processos para usar parte dessa tecnologia. Como é que faz isso? É porque a tecnologia que há hoje é o ChatGPT e as pessoas utilizam para ajudar a escrever e-mails iguais a todos os outros. Mas o ChatGPT é uma coisa muito recente. O ChatGPT... Mas já permite fazer outras coisas. Certo, mas isso é o Generative AI. Não vamos falar do ChatGPT para isto. Vamos falar é de uma pequena empresa que Mas tem que ser ferramentas que as pequenas empresas tenham acesso. Tem uma pequena ferramenta, pode usar já, em algumas destas clouds que estávamos a falar, os modelos preditivos que estão lá embebidos e que são uma commodity hoje em dia e que não é preciso grande experiência para usar. Portanto, não é preciso grande literacia para usar estes modelos de machine learning. É preciso developers, é preciso programadores. Não, se for não. Para usar parte disto já não é preciso. Como é que uma pessoa... Há cada vez mais empresas que vendem produtos precisamente para esse segmento-alvo. Ok. Pessoas que não têm comprar qualquer outra tipo empresa de que venda soluções. Agora, não vamos achar que vão customizar. Não vão customizar. Vão ter que usar aqueles que dizer, mas em relação ao processo que se calhar usam para prever uma pequena mercearia, quantos produtos é que eu vou precisar de ter na minha prateleira daqui a 2 semanas, não vale a pena estar nem a fazer in-house um modelo de previsão. É um bom exemplo. Então, uma pequena mercearia consegue rapidamente aceder a esses modelos preditivos. Mas como? Mas como é que a Dona Isabel está ali na mercearia? Como é que ela acede a esses modelos preditivos? Onde é que é a mercearia da Dona Isabel? É ali em baixo. É que cada vez tens já muito poucas mercearias, não é?
Certo, está bem, Mas mas é só pronto. um exemplo. não é? Eu acho que aí a Dona Isabel Está só mais um no pode ter supermercado. dificuldade em aceder ao Google, à cloud da Google, à cloud da Amazon. Isso, acho que aí há um hiato. Se calhar, Sim, mas a média de idade a dos Dona Isabel, nossos se calhar, gestores... tem que pôr, se calhar, passava a responsabilidade também para o fornecedor da Dona Isabel e a Dona Isabel ter ali uma parceria e uma relação com o fornecedor que partilhe esses dados de maneira que depois consiga ter uma É pá, mas ela vai logo pensar, estes Uma- gajos querem-me vender mais Exatamente. produtos. Ela não vai E confiar. mas é que ela hoje em dia já disponibiliza N dados e confia. As pessoas usam o ChatGPT. E se calhar a Dona Isabel usa o ChatGPT. Ela usa. Ela usa. Para escrever E e-mails confia? aos fornecedores. E confia. Sim, porque ela sai lá um texto, ela edita o que quer, não gosta nada da forma como o ChatGPT se despede, ela mete sempre lá beijinhos da Isabel. Portanto, ela controla. Mas porquê que confia no ChatGPT? Porque é texto, ela lê, né? Se Porque está ela a ajudar, controla. Porque ela uma tarefa consegue, é isso que eu simples. estou a Porque dizer. ela Ela controla. consegue perceber ali a qualidade. Se ela de repente ela tem uma ideia do stock que teve na sua prateleira ao longo das últimas semanas. Certo. Tem isso registado. Tem ideia do desperdício e da quebra que criou nas últimas semanas Sim, as pelo alf... produto ter estar perto do prazo de validade. metade Só dos tem que usar alfaces foram essas para o lixo. métricas e comparar perante uma nova relação com o fornecedor se as métricas estão a melhorar ou a piorar. Então estás a dizer que para nós revolucionarmos o nosso tecido empresarial, essa iniciativa deve partir dos canais de distribuição. Não. Nós estamos aqui a reduzir isto à mercearia. Estou a fazer de propósito. É porque Certo, senão certo. sabes porquê? Senão as conversas acabam por ser todas muito Claro. generalistas. AI, mas coisas O que é que práticas. as pessoas precisam mesmo de coisas práticas? As pessoas eles deviam, independentemente da dimensão da organização, ir por área funcional, que é o que eu quero dizer com isto. Vão às áreas comerciais, vão às suas áreas de marketing, vão às áreas de operações, vão às áreas da logística, Escolhe uma. controle de estado, tanto faz. E vão varrer os processos, e vão varrer cada um dos processos, que é uma coisa simples que se faz, mapear o processo, varrer o processo e dizer qual é o papel do humano neste processo. Consigo ou não consigo ter o humano mais uma máquina ou ter só uma máquina? Mas as pessoas não têm essa noção, Bernardo. Tu tens noção disso. Nós vivemos numa bolha com pessoas empreendedoras à nossa volta e visualizamos isso. Vão ao ChatGPT. Vão ao ChatGPT e perguntam que casos de uso. E eu faço muitas vezes isso. Eu, quando tenho que dinamizar uma sessão para um setor que estou menos à vontade, vou ao ChatGPT e digo: não tenho que reinventar a roda. Que casos de uso analytics é que eu tenho na parte de people numa empresa de bens de consumo? Ou, tenho aqui uma pequena mercearia, um pequeno retalhista, portanto, com pouca maturidade, com 10 pessoas, o que é que eu posso fazer na minha área, na minha relação com o fornecedor? Os casos de uso aparecem todos listados. Uhum. Todos listados. Portanto, do ponto de vista de identificação das oportunidades do caso de uso, eu acho que é uma boa sugestão é usarem o ChatGPT. Ok. Certamente não vão ter recursos para um consultor externo E fazer depois o isso. ChatGPT vai dizer: devias usar um algoritmo de previsão de stock para teres menos stock e teres uma melhor gestão de caixa. Certo? E a Dona Isabel pensa: ok, e como é que eu faço isso? Pronto, pois Tenho aí- que ir ao mercado procurar consultoras que me ajudem a implementar isso, porque o meu distribuidor não tem essa tecnologia. Portanto, um dos caminhos é o que tu disseste. Os fornecedores, se tivessem essa tecnologia, todas as mercearias em Portugal teriam acesso. Sim. E se o fornecedor não está a pensar nisso, como é que a Dona Isabel faz isso? Tem que ir procurar uma consultora. Certo. Nós temos, neste momento, todos os miúdos do 9º ano, 10º, 11º, já a ter Python. Ok? Portanto, isto vai mudar rapidamente. Portanto, as universidades tiveram-se a acomodar e a alterar, e temos já desde o primeiro ano quase todos os cursos a terem programação Python, e não é um Python necessário para programar o algoritmo do zero. Não é isso, porque eu agora vou ao ChatGPT e digo: dá-me o código de Python que me permita gerir o aprovisionamento da minha categoria de frescos, da minha mercearia, tal. E até posso injetar os meus dados e ele próprio vai fazer isso. Portanto, o próprio modelo vai ser descrito pelo ChatGPT. Pelo Generative AI, vamos generalizar. Mas mesmo assim eu vou precisar de ter essa capacidade de integrar building blocks que vão ser escritos de uma forma automática pelo Generative AI. Mas neste momento, nas escolas, no 10º ano, 11º, as máquinas calculadoras já exigem que os miúdos saibam Python para tirar partido das máquinas. Nos colégios já começaram a colocar Python no primeiro ano, e portanto nós vamos assistir isso na escola pública. Em breve vamos começar a ter Python para toda a gente. E portanto, eu não estou a dizer agora, mas dentro de uns anos, qualquer dono da mercearia que tenha o 12º ano já tem umas bases de Python e vai conseguir
ter acesso a Só- esses algoritmos sem perceber muito, porque o Generative AI, uma das coisas que faz é precisamente descomplexificar e, portanto, vai-nos permitir ter acesso ao modelo. Que Uhum. depois a seguir é quase como construir um puzzle com as peças. Isso vai acontecer. Mas acabamos outra vez no mesmo tema, que é, eu acho isso uma excelente abordagem, ainda bem que estamos a fazer isso, mas é no futuro. É daqui a algumas gerações é que nós vamos ver os impactos. Mas quando se Não, fala não é. em AI hoje em dia na televisão, fala sempre, ui, vem aí o AI. Vem, e depois as pessoas começam a olhar para o mercado e dizem, vem aí, quer dizer, vem aí como quem Epá, diz, mas, está aí à mas, porta. mas E, eu acho que as algum coisas vão dia. começar precisamente pelas empresas mais desenvolvidas tecnologicamente. Obviamente, tudo que seja vendas online, e não só online, mas sobretudo tem a ver com áreas de vendas, onde há muitos dados, não é? A parte da distribuição, de certeza, distribuição, tudo ligado à distribuição, como marketing, não é? Publicidade, etc. Pá, vai passar, ou seja, a publicidade deixa de usar o ChatGPT apenas para escrever campanhas ou dar ideias, não é? E passa a usar o Generative AI para construir modelos de previsão, não é? Portanto, Mas eu de não estou, vendas. eu não estou muito preocupado ainda com a mercearia. Eu estou preocupado é com as nossas grandes empresas e médias empresas que ainda não estão lá. Pois, Só é por depois aí de que vai estarem começar. lá, vão exigir a toda a cadeia, depois avance e vão ajudar também os vários elos da cadeia a avançarem. Mas nós ainda temos que começar por olhar para as, para as médias empresas e para as grandes empresas, porque ainda não estão lá do ponto de vista. Não é do Generative AI, é do AI em geral. Mas não Do achas, Advanced Bruno, Analytics. não achas que há aí um risco que nós corremos, que é as grandes empresas, por exemplo, no caso da distribuição, os grandes supermercados, já têm muito poder sobre a nossa economia e sobre os produtores, essencialmente, não é? Eles é que ditam as regras de pagamento porque eles é que têm o cliente na mão. Os produtos estão no supermercado e eles têm o cliente final. Se eles são os primeiros a adotar estas novas tecnologias de inteligência artificial, isso significa que eles vão ganhar ainda mais poder e vão esmagar os pequenos produtores ainda mais, Pois vão. não é? E portanto o jogo do Robin Hood, do AI, devia ser dar as ferramentas aos pequenos produtores para eles conseguirem ter mais poder sobre as grandes superfícies de distribuição. Ou isto é demasiado Mas isto Robin Hood? isso vai acontecer, o cenário que estás a dizer. Eles vão ter naturalmente mais poder. Vão esmagar, Porque eles vão, em termos de informação, eles vão vão ter o big picture. meter o big picture. Portanto, vão aspirar a informação toda a que tiverem acesso e vão jogar com ela. Eles não vão, eles já têm. Eles já têm e eles vão Eles já forçar o que é que os, Mas os que não têm passam Eles a não ter. têm eles têm verdadeiramente interesse em ter uma cadeia sustentável. Porque podemos sempre achar que só vou usar isto em benefício daquele dela Claro, da eles só cadeia, vão mas ter. se eles esmagarem o produtor, não lhes compensa. Mas espera aí, eles só querem ter a cadeia sustentável na medida em que ela sustente, sobrevivem, eu ia dizer isso. sobreviva, para não pôr em causa a existência deles. Mas obviamente que eles não vão dar voluntariamente mais Margem. valor à cadeia. Mas é aí que eu discordo. O que estão a dizer é que eles têm interesse, até pela variedade de produtores, de produtos, de qualidade, eles têm interesse em manter muitos produtores de nicho. E, portanto, se eles esmagarem, vão deixar de os ter no futuro. E, portanto, não é só uma questão aqui de olhar para o umbigo. Já há N tipo de projetos com pequenos produtores e com grandes retalhistas e grandes distribuidores, no sentido da partilha dos benefícios. Mas repara, se tu olhares para aquilo que aconteceu no mundo das tecnológicas, sobretudo com o Facebook e com a Google, O mundo isso da não publicidade. aconteceu de todo. O mundo da O publicidade, mundo não da estou a publicidade dizer? foi todo concentrado Certo? nos grandes players, matou toda a inovação, não tens nenhuma inovação praticamente nessas áreas. Portanto, e eles estão a absorver todo o valor gerado. Portanto, essa preocupação que estás a falar em termos de manter uma cadeia de valor saudável não existe de todo. Ou seja, a lógica que nós temos de capitalismo em termos de absorver, Monopolista dos monopólios, né? não é, absorver o máximo possível de valor, ela vai sobrepor, estás a ver? Vai sobrepor a uma lógica de sobrevivência a longo prazo. É a tal estupidez humana a funcionar. Que é uma coisa Tu tens incrível. no exemplo, por exemplo, em Venture Capital, Vais fala-se prejudicar os outros sem ganhar nada com isso no futuro. Mas hoje ganhas. no mundo Venture Capital, fala-se muito dos grandes fundos que investem em rondas de investimento muito grandes nas startups, né? Milhões e milhões. E se forem analisar exatamente quantos euros desses milhões é comparar ao Google e ao Facebook, né? A maior parte desse dinheiro é usado para a aquisição de clientes digitalmente e isso acaba dinheiro no Facebook e no Google. E diz-se muito que essas valorizações muito grandes das empresas que se fazem
um valor muito grande é comido pelo Google, pelo Sim, mas Facebook. O mesmo acontece no nosso eu exemplo. acho que aí estou a dar exemplos de modelos de negócio em que há uma espécie de winner takes it all. Foi o exemplo da publicidade, Monopólio. monopólio. E eu não tenho a certeza se no tema da distribuição que estávamos a falar há pouco, se a exigência crescente do consumidor final para produtos mais orgânicos, mais customizados, mais sustentáveis, se não traz aqui um contrapeso, é essa tendência de esmagar, de concentrar, de afunilar. Eu acho que o consumidor final pode ter aqui um papel interessante de mediador e de. Sim, mas repara, o facto da Google ser aquilo que é e ter tido essa atitude de aspirador, não é? Não significou que houvesse menos variedade de informação na internet. Portanto, ou seja, pelo contrário, não é? A mesma coisa que se tu tiveres, e tu és um homem que vem muito da parte da logística, não é? Ou seja, se tu tiveres cadeias de logística muito eficazes, extremamente eficazes, em que conseguem trazer qualquer produto de qualquer cliente, de qualquer produtor ao consumidor final, isso não vai trazer menos escolha ao consumidor final. Vai trazer mais escolha ao consumidor final. Agora, a cadeia vai estar toda a trabalhar para ti, Mataste alguns deles, sim. não é? Portanto, ou seja, o pequeno produtor específico de produtos de qualidade, de produtos sustentáveis, etc., ele vai estar a trabalhar e vai ficar todo radiante, porque ele finalmente vai conseguir facilmente chegar ao cliente final. Só que ele grandemente vai estar a trabalhar para essa cadeia. É engraçado porque o canal online permitiu e está a permitir, havendo aqui também alguns consórcios conglomerados entre os produtores, o chamado direct to consumer, que é Certo. fazer o bypass Aos intermediários. aos intermediários, aos distribuidores. Achava-se que ia pegar mais. No Covid houve uma tentativa das empresas produtoras de bens de consumo Lançarem as de suas próprias lançarem direct to lojas. consumer, e a coisa não pegou. Porquê? Porque estava muito granular, Ineficaz. espartilhada. Não pegou. Mas não sei se no futuro não poderá vir a acontecer. Tu precisas sempre de uma praça. Estás a ver? Portanto, para baixares os custos de todas as transações, tu precisas ter uma praça. As pessoas procuram isso. Por isso é que tens a Amazon. A Amazon funciona bem porque eles juntaram numa praça todos os produtos. Os mercados funcionavam como uma praça. Quando vais a uma grande superfície, é uma praça. Quando tu tens muitas marcas DTC, Direct to Consumer estavas a falar, e estão espalhadas pela internet, não tens uma praça, é difícil de encontrar. Não é? Por exemplo, um outro setor, só para não ficarmos no tema da distribuição, a área da saúde. A área da saúde, dentro de alguns anos, vai ser discutida entre os grandes players tecnológicos. Muito provavelmente a Apple vai ser a maior empresa de saúde no mundo no futuro. Provavelmente, com os dados que está a recolher. Com os dados que está a recolher. Ainda não teve muito interesse em monetizá-los, mas rapidamente vai conseguir acoplar telemedicina, vai conseguir acoplar. É uma coisa engraçada que no outro dia eu vi um número, eu não me recordo qual é o valor exato, mas tinha que ver com o número de pessoas que passaram a ir ao hospital sempre que tiver aqui um sinal de arritmia, porque o iPhone e o iWatch indicam, por favor, vá consultar o seu médico porque está com o batimento cardíaco completamente desregulado. E estavam, no fundo, a reforçar isso. E no futuro, a Apple vai ser um player brutal. Eu só não concordo contigo quando tu sobreviver dizes até lá. que ainda não teve muito interesse em. Está a Eles pensar não no modelo de encontraram negócio. foi um modelo É em isso. que podem intervir. Estão a pensar no modelo de negócio, mas o tempo vai-lhes dar uma vantagem competitiva porque eles estão Vai, cheios sem de dúvida. dados. Provavelmente não sozinhos, provavelmente associados a outros, mas vai. Mas vão desromper completamente. E aí é verdade que os players da cadeia de repente vão estar todos, se calhar, a trabalhar para uma Apple. Certo. E este reforço dos grandes impérios, né? Dos grandes impérios na nossa economia, não é preocupante? Ou seja, a inteligência artificial supostamente vinha-nos ajudar a... Normalmente a tecnologia é deflacionária e traz mais acesso, mais pessoas à tecnologia. E à partida isso significa que mais
pessoas têm oportunidades de criar negócios e criar valor na sociedade. Mas parece que a inteligência artificial, devido a várias questões, algumas que nós falámos aqui, como por exemplo a computação, o acesso a estes algoritmos e a estes engenheiros, parece que vem aí uma grande revolução dos ricos. Mas não tanto. O que me preocupa mais é matarem a inovação. Que foi há pouco Sim, já mas se a tocou nesse inovação ponto. vier todo dos reis, Porque eles matam a inovação porque até adquirem logo as startups num ponto em que não lhes chega a causar grande incómodo. Exato. E se formos olhar para as startups que foram adquiridas por estes grandes players, o que fizeram com elas foi mesmo pagar um preço elevado, economicamente irracional, só para Para zanguar. evitar que passe uma determinada dimensão. E aí essa é a parte que me preocupa mais. O tema dos recursos, por exemplo, dos recursos humanos que estavas a falar, dos data scientists, dos engenheiros, etc., acho que no futuro não vai ser tema mesmo. não, o problema é se no curto prazo for tema, Bernardo, o futuro já vai ser indiferente, porque vai ser enviesado pelo curto prazo. E no futuro, sim. quando toda a gente tiver acesso, já não há toda a gente, porque há os gigantes que têm acesso a todos os dados, têm os seus AIs a funcionar na economia, e nós somos meros serventes. Por outro lado, nós vemos pelo número de startups que surgem diariamente. Nós temos ali plataformas que rapidamente conseguimos provar conceitos. Mas as plataformas que nós Escala. temos são construídas em cima das grandes empresas. Claro, A não. esmagadora maioria de startups na área de inteligência artificial que tu tens são front-ends do ChatGPT. Sim, sim. Não é? É agarrar nos dados, mandar para o ChatGPT, tim, toma, está aqui. Não é? E por isso é quando o ChatGPT, ou o OpenAI neste caso, lança algumas inovações, como uma Store, como GPTs, uma data de coisas que destroem uma Ficamos- fatia gigante de startups que estão a inovar nessa área. Sim. Não é? E Ficamos amarrados a isso, é verdade. ficamos amarrados às grandes plataformas. Mas sem ter isso nem sequer havia Mas tens, por esse exemplo, modelo, nem havia essas startups. Atenção, há aqui se não tivéssemos essa tecnologia já disponível para terceiros, nós nem sequer conseguiríamos. Os projetos que eu comecei a fazer há 20 anos atrás, se eu não tivesse tido acesso a empresas que desenvolveram modelos de programação matemática para resolver problemas de optimização, e lá está, era uma empresa, por acaso, das mais avançadas, uma empresa francesa que depois foi adquirida pela IBM. Engraçado que depois essa compra fez com que de repente houvesse outros players a surgir mais inovadores, porque era mais uma empresa no meio de um ecossistema brutal. Mas isso permitiu-me, o haver esse tipo de tecnologia, permitiu-me desenhar um modelo de negócio em cima disso. Portanto, o Generative AI está a permitir a muitas empresas desenhar, idealizar um modelo de negócio. E é engraçado que mesmo esses empreendedores, se calhar o exit de serem adquiridos por uma Amazon ou por uma coisa, para eles já é fantástico. certo. Agora nós vemos para a sociedade em geral, isso mata. Isso Certo. mata, é verdade, mata a Certo. inovação. Mas também existe um movimento interessante no Generative AI que são, portanto, nós temos os Foundational Models, né? Portanto, são os modelos fundamentais, Fundacionais. ok? Fundacionais, sim. Fundacionais, que é, por exemplo, o OpenAI, um modelo fundacional, mas está fechado, né? Portanto, que eles chamam Closed AI, não o OpenAI. Mas tens uma série de outros modelos que são open source, né? Desde o Llama, o próprio Facebook lançou um modelo open source, tens o Mistral, tens chineses, tens de outros países, e esses modelos é que custam muito dinheiro a desenvolver. E há um movimento de open source muito interessante no AI, que é, há uma data de empresas, nomeadamente o Facebook, que investiu milhões e milhões para criar um modelo que é open source. Qualquer pessoa pode agarrar nele, Sim, mudar, tu utilizar, podes etc. agarrar nele e mudar, mas também precisas de imensos recursos para o fazer. A verdade é essa. Muito menos. Mas Ordens de grandeza. ordens de grandeza na mesma de centenas de milhares, ou melhor, Não. Com alguns milhões, se calhar, certo. na mesma. Milhões. Alguns milhares, vá. Se for para desenvolver uma rede neuronal de raiz, São Mas e são até, pá, centenas. é muito Centenas de grande. milhões. Mas mesmo aí, qual é o objetivo último de no Facebook ao fazer isso? Exato. É isso que eu te queria perguntar. Que vai ter acesso a desenvolvimento, que as pessoas acabam por open source, mas acabam por embeber depois os seus algoritmos estão dispostos a todos. As pessoas querem esconder, não é? Depois querem guardar para si as alterações que fizeram. Mas, estás a dizer, encontram problemas e conseguem melhorar, não é? É assim que funciona o Tem open uma source. forma de fazer um open innovation descentralizado e estão a detectar o que é que está a acontecer e depois, no momento certo, têm poder económico para Para fechar, como para fez fechar, o ChatGPT. O ChatGPT também era open source, não é? O OpenAI começou assim como com um objetivo de ser descentralizar. open source, nunca foi open source. E Nunca deixar nunca cara chegou assim a um ser. crescimento orgânico da coisa, não é? Mas assim, no momento certo,
Mas qual é que tem mais valor para ti, para a nossa economia? É ter um modelo fechado como tem o OpenAI ou um modelo mais aberto como o Facebook para depois ganhar o mundo? Os dois têm o mesmo objetivo: mandar, Não, mas mandar em tudo. os dois não houve uma sequência, não é? O próprio OpenAI começou por ser aberto, depois fecha. Se nós continuarmos sempre a alimentar coisas novas, open source, e estivermos na ribalta, e agora falando em Portugal, nós vamos começar a ser seguidos por essas empresas que até podem continuar, se calhar, a adquirir. Mas pelo menos temos aqui um motor de inovação e de permanente disrupção. Uma das mais-valias de todas estas plataformas é que qualquer empresa, hoje em dia, em qualquer sítio de Portugal, consegue ter um serviço que consegue rapidamente torná-lo disponível a um número muitíssimo alargado de utilizadores. Temos que aproveitar isso. É completamente irrelevante estarmos em Portugal ou estarmos em Singapura. Nos dias dois. Temos é conseguir aproveitar o que essas plataformas também nos trazem de bom. Uhum. Em Não é vez- irrelevante, em Portugal Em temos vez de mais estarmos sol. sempre a olhar para o copo, depende depois do tipo de pessoas que cá trabalham. Acho que sim. E cá estaremos nós para ver o que é que o AI nos reserva e para onde é que vamos. Qual é que achas que é a medida imediata que o Montenegro e o novo governo podiam tomar agora para ajudar o AI à adoção do AI em Portugal? Tens assim alguma medida que te saia assim de repente? Na administração pública tenho. Implementem. Varrer todos os processos e racionalizar a sério. Não é racionar, racionalizar a sério a administração pública. Detectar as gorduras, as ineficiências e em N processos nem é preciso muito AI. Basta mesmo o RPAs para automatizar processos e para depois conseguir canalizar essas pessoas para atividades onde acrescentem mais valor. Ótimo. Ainda bem que os ministros estão-nos a ouvir, porque os ministros ouvem o Bitalk, porque traz-lhes inspiração para meter o nosso país ainda melhor. Malta, se os ministros por acaso não estiverem a ouvir e vocês conhecerem algum ou alguém que possa chegar até eles, façam o favor de partilhar este episódio. Pode ser que nós consigamos finalmente em 2025 ter sistemas de inteligência artificial no Estado e termos todos uma vida melhor. Bernardo, obrigado por teres vindo mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos. Dano. Control.